Gente, o nosso minicurso está intitulado História Local e Ensino de História. Eu já me apresentei para vocês, estou atualmente no estado da Bahia, no Oeste, mais especificamente nessa localização geográfica chamada de Oeste Baiano, especificamente na cidade de Barreiras, onde fica uma das universidades mais recentes do Brasil, criadas ainda no primeiro governo da nossa presidenta Dilma, e que é a Universidade Federal do Oeste da Bahia. Mas eu também estou hoje na Universidade Federal do Rio Grande do Norte para compartilhar essa nossa discussão. Espero que a gente possa percorrer um pouco dessa proposta do que fabrica o historiador da educação quando faz história, e, sobretudo, quando faz e percorre histórias que estão muito próximas das nossas realidades, mas que, ao mesmo tempo, parecem estar muito distantes. A princípio, eu gostaria de fazer uma proposta inicial de vocês, de um exercício, para que cada um procure se identificar com um espaço de vivência. Um município que você pense sobre a significação da denominação, um topônimo que essa espacialidade apresenta. Nesse sentido, gente, essa propositura inicial de aproximação com o lugar de fala, ela não se restringe a um lugar, por exemplo, do seu nascimento. Essa proposta do espaço de vivência para um município, para a gente pensar e nos localizar, nos remeter a um lugar de fala, pode também ser sobre um outro município que você tem uma identificação, ou que você possa ter passado a viver ao longo da sua vida, e você tem essa identificação mais próxima hoje. Então, não se restrinja a um lugar de nascimento, mas o lugar de vivência que você se identifica. Essa proposta de exercício inicial, que eu peço que vocês reflitam, sobre a significação do topônimo, do nome do lugar, é muito próxima daquilo que a gente pode fazer dentro das realidades que não precisam ser específicas, por exemplo, do ensino de história, mas que podem ser específicas também de outras áreas e podem ser também dialógicas com outras áreas de conhecimento, como, por exemplo, no próprio ensino fundamental 1, através da pedagogia, né, o diálogo com a história, com a geografia, né, com o espaço biográfico, por exemplo, com a criança, desde muito cedo, mas também entrando em outras áreas do conhecimento, certa vez que a propositura de uma denominação, para que a gente possa problematizar, ela pode se localizar na língua, ela pode se localizar nas artes, ela pode se localizar na ciência, ela pode se localizar também em outros mecanismos de discussão e de representação na sociedade. Então, a princípio, esse é um exercício inicial que eu peço que cada um faça, e nesse sentido eu já fiz essa propositura para vocês, porque essa propositura inicial, ela também traz um sentido de aproximação com aquilo que a gente pretende fazer hoje aqui. Né? Quando eu pedi que cada um de vocês se colocasse e se apresentasse do lugar de vocês, de onde vocês estão, era para que a gente pudesse, desde o início, conseguir fazer essa aproximação inicial, que muitas vezes está distante das discussões. E para que a gente possa seguir nisso que a gente vem propondo hoje, eu gostaria de fazer uma provocação inicial que diz mais ou menos assim: por que tão próxima e ao mesmo tempo tão distante? Né? Porque no ensino de história, as portas estão somente, até hoje, entreabertas para a história local. Né? São trajetos de um silêncio a um protagonismo que tem se falado muito hoje em dia, por exemplo, nas discussões curriculares que têm chegado não só no contexto das universidades, mas, sobretudo, nos contextos das redes básicas de educação dos estados e municípios. Certa vez que nós temos uma base nacional comum curricular que apresenta uma realidade de corresponder a 60% de um currículo, né, como vocês sabem, para ser apresentado nacionalmente e unificador, né, um currículo que será cobrado futuramente pelas realidades, sejam por exemplo, para o Enem ou para outras realidades de concurso, por exemplo,
mas que, ao mesmo tempo, esse currículo que se diz unificador em 60%, também tem uma possibilidade de outros 40% inserirem as histórias do local. Histórias do local que passam por inúmeros problemas, como, por exemplo, no próprio sentido da produção de uma historiografia sobre essa história local. Então, essa provocação inicial, porque tão próxima e, ao mesmo tempo, tão distante, é para que a gente possa compreender que a história local ela está presente na vida de todos nós, no processo de compreensão da mesma, para com as realidades de vida e da própria história da educação e da compreensão do estudante ainda muito cedo na escola, ainda desde criança, e a aproximação dessa realidade com as realidades de vida de cada um, faz com que a gente possa refletir, porque essa história está tão próxima de nós, mas ao mesmo tempo tão distante nos currículos, nos livros didáticos, porque ela é tão silenciada na realidade que muitas vezes poderia ser facilitadora e, ao mesmo tempo, poderia fazer com que a gente pudesse se aproximar mais do ensino de história, do próprio componente curricular da história, certa vez que a nossa história pode muito bem dialogar com as histórias de quaisquer outros lugares, né? Seja de uma proximidade mais regional, local, nacional ou mundial. Então, nesse sentido, está próxima, mas está distante, é uma provocação para que a gente possa entender que as portas, até então, estão somente entreabertas. Há um espaço, por exemplo, atualmente, para que outros 40% dos currículos de estados e municípios possam estar também trazendo essa realidade da história local para dentro das suas discussões. Porém, dentro desses trajetos de silenciamento, esse protagonismo ainda há muito do que ser feito, do que ser construído. Então, a princípio também, eu gostaria de fazer uma provocação para vocês, a partir de um samba, da letra de um samba enredo, que foi recentemente utilizado aqui no Brasil, no Carnaval de 2019, é um samba enredo da Mangueira, da Estação Primeira de Mangueira, que problematiza histórias silenciadas nos livros didáticos. Essa aproximação para com sujeitos, mas que também pode ser para com diversas temáticas, até então silenciadas, ela é proposital para o nosso momento de agora, mas também ela pode ser proposital para inúmeras aulas de história que a gente possa inserir através de objetos de conhecimento que podem se aproximar das nossas histórias locais, desde o princípio com aquilo que, por exemplo, a professora Crislane Azevedo chama de questões norteadoras, né, de inserirmos objetos de conhecimento no princípio das aulas que possam buscar nos estudantes referenciais e aproximações para aquilo que eles já trazem dos seus conhecimentos prévios. Um processo que muitas vezes protagoniza e influencia, de certa forma, até numa própria aproximação do estudante para com a história de outros lugares, fazendo com que a história não seja vista enquanto maçante, não seja vista enquanto cansativa, não seja vista enquanto o processo de reconhecimento do sujeito para com a própria história. É uma forma de podermos introduzir a discussão também no sentido de fazer com que a criança, desde muito cedo, se entenda enquanto sujeito histórico participante e enquanto sujeito histórico conhecedor da sua história, que possa também, construindo ao longo do tempo, uma consciência histórica de diálogo, né, de diálogo com a história como um todo. E essa compreensão dessa provocação, desse samba enredo, para que a gente possa contextualizar aqui no início da nossa aula, eu fiz um recorte mais ou menos que diz assim: Brasil, meu nego, deixa eu te contar, a história que a história não conta. Essa história que a história não conta, hoje, para a nossa discussão desse minicurso, é essa história que está tão próxima de nós, mas ao mesmo tempo está tão distante. É a história dos nossos, é a nossa história de vida, é a história, a história da nossa história de vida nos nossos lugares. Lugares que não se fecham de forma bairrista para com os outros lugares,
né, dos sujeitos sociais na sociedade, ou para a própria história como um todo, seja ela do Brasil, seja ela do mundo, né? Existem muitas formas de fazermos essas aproximações, mas observarmos que dentro do nosso próprio lugar há um avesso, né? Esse avesso do lugar na luta que a gente se encontra, né? Uma luta diária de reconhecimento das nossas histórias, como, por exemplo, da produção historiográfica, das contribuições do nosso lugar, né? Para reconhecer, por exemplo, os sujeitos silenciados que não são heróis, que não são heróis, que não são elites, que não fazem parte dos ditos favorecidos na sociedade, mas são mulheres, né, como diz o próprio samba enredo, são tamoios, são mulatos. É um país que não está no retrato dos currículos, dos livros didáticos, e que muitas vezes não chegam às salas de aula, porque muitos professores também não tiveram uma formação que pensasse para além do que está escrito no livro ou que está escrito nos próprios currículos. Então, nesse sentido, é provocativo o Samba Enredo de 2019, a história que a história não conta, né, esse avesso do nosso lugar, porque ele dá a oportunidade da gente pensar o avesso que chega muitas vezes somente através do livro didático nas nossas salas de aula, mas que pode chegar por inúmeras outras formas, né? A própria produção historiográfica, a própria documentação histórica de alguns municípios, ou o próprio nome do lugar, que muitas vezes está nas placas das ruas que denominam, né? Inúmeras, acredito que vocês percorrendo inúmeros espaços das cidades de cada um de vocês já tenham percebido algumas marcas de história. Se formos pensar enquanto a proposta de Michel de Certeau, de sermos voyeur numa cidade e percorrermos ali só observando o que acontece através, por exemplo, dos itinerários das placas, nós vamos ver que inúmeras histórias acontecem. Vou dar um exemplo mais direto para vocês dessa história que a história não conta, mas está aos nossos olhos. Aqui em Barreiras, por exemplo, aqui na Bahia, existem inúmeras ruas que trazem camadas de história de tempos diferentes da história brasileira. Nós temos, por exemplo, o Império muito presente. Nós temos ruas e avenidas com o nome de Dom Pedro I, Dom Pedro II, da Princesa Isabel. Nós temos também uma história da República que, por exemplo, faz um diálogo com o Rio Grande do Norte. Nós temos uma rua chamada Café Filho. Então, dentro dessas discussões, Café Filho se apresenta para a história nacional quando ele assume após o suicídio de Getúlio Vargas. Mas ele permanece na memória, assim como outras camadas de história através dos sujeitos, nas placas, por exemplo, das ruas da cidade. E esse processo de identificação proposital que eu estou fazendo para vocês, para que cada um procure enxergar o seu lugar de fala, para que cada um consiga se aproximar das suas realidades, faz com que, pelo tempo, a gente consiga se aproximar um pouco dessas nossas realidades históricas, que muitas vezes não estão só circunscritas, gente, apenas nesses heróis, mas também estão circunscritas nas histórias das pessoas dos nossos lugares. A gente consegue perceber, por exemplo, nas histórias que estão presentes nas placas das ruas, dos municípios, a presença, por exemplo, de professores. Né? Isso para a gente aproximar da proposta do nosso colóquio de História e Memória da Educação. A gente consegue perceber hoje pessoas ditas comuns, que não são heróis, que não são elites, mas que poderiam muito bem, dentro das suas realidades, serem heróis para com a sociedade como um todo, seja dentro de uma espacialidade menor ou maior, dentro do próprio município ou mesmo de uma própria espacialidade nacional. E dentro desses contextos de discussão que eu estou apresentando inicialmente para vocês, eu também apresento aqui, para que vocês possam compreender, a imagética utilizada para história para ninar gente grande. E nesse sentido, história para ninar gente grande, o título do próprio enredo, que se transforma no samba enredo que eu citei para vocês há pouco, é para fazer uma referência aos currículos e aos livros didáticos que não trazem sequer nos seus cantinhos de página algumas camadas de histórias locais que podem ser utilizadas como exemplo para um diálogo com uma história dita
dita colocada como sendo maior, como, por exemplo, a história da nação. E essa história para ninar gente grande, essa crítica para outras histórias e outros sujeitos que não aparecem nos livros didáticos, é uma crítica também à dominação eurocêntrica dos currículos ainda muito presente. Uma dominação também que se faz capital através do domínio das editoras, do que vai sendo produzido através dessas editoras e muitas vezes ditado por currículos nacionais. Né? Dentro dessa proposta, e isso a gente já vê mais ou menos uma discussão de se estaríamos com guerras de narrativas ou com pluralidades a serem discutidas de forma temática nos nossos livros didáticos. Essa história para ninar gente grande, que a gente problematiza aqui no nosso início das discussões, é uma história que é como se estivesse para contar e as pessoas adormecessem, dormissem, porque elas não se identificam, muitas vezes, com esses grandes heróis, com essas grandes espacialidades que não tocam os nossos lugares, mas que ela poderia ser o contrário, ela poderia sim se aproximar e fazer com que o estudante pudesse estar, desde muito cedo na escola, por uma abordagem, por exemplo, da consciência histórica que o professor Luiz Fernando Serri faz, de observar as pluralidades e as coletividades, independente do lugar em que eles estejam. Então, dentro dessa compreensão, desse ensino de história que se aproxima, que faz um diálogo com a história local, é importante que a gente entenda que acordar, desde muito cedo, a criança para o seu lugar de fala, enquanto sujeito histórico, se faz muito importante para que a história seja realmente parte da vida e do reconhecimento, de identificação do estudante para com a sua presença no seu lugar de fala, numa história como um todo. Então, dentro dessa história que nós nos propomos acordar e não ninar gente grande ou pequena, no sentido mesmo da idade, eu gostaria de fazer uma outra provocação para vocês, né? Que história é essa ainda que, por exemplo, silencia as nossas histórias tão próximas das nossas realidades, que nós sabemos muitas vezes que os municípios não têm, em sua maioria, condições, por exemplo, de estar produzindo livros didáticos para trabalhar a história local, né, para dialogar com os livros didáticos distribuídos pelo Plano Nacional do Livro Didático. E essa provocação também que eu trago para vocês é no sentido da gente pensar se nós estamos num processo de afirmação de um domínio eurocêntrico, de reafirmação de um domínio eurocêntrico, ou se nós estamos passando por um momento de descolonizar os currículos. Nessa proposta de descolonizar os currículos, ela dialoga com inúmeras realidades que podem fazer com que a gente consiga adentrar o ensino de história, abrindo as portas que a gente tem até então somente entreabertas, no sentido de que há uma proposta de que 40% dos currículos oficiais possam trazer as histórias regionais e locais, mas que ainda estão em construção. Então, esse processo de domínio eurocêntrico, que ainda precisa muito ser desconstruído, para que a gente possa ter uma história nacional mais presente, para que essa história nacional consiga dialogar mais com as histórias do nosso lugar, precisa, sobretudo, passar por esse processo de descolonização dos currículos. Descolonização dos currículos que insere as pessoas do nosso lugar e de outros lugares, que, por exemplo, através da Lei 10.639 e da 11.645, puderam já trazer um certo protagonismo que ainda precisa ser adensado com a história, com a cultura e a história, por exemplo, afro-brasileira, e africana e afro-brasileira e indígena, né? Mas que existem inúmeras outras histórias que precisam chegar. As histórias, como, por exemplo, dessas realidades nacionais que aconteceram nos nossos municípios. Ou o inverso, né? De como são sentidas dentro dos nossos municípios essas histórias nacionais, regionais, ou das próprias pessoas sem precisar existir um domínio de maior ou menor, né, nessa compreensão que a gente pode entender que todas as histórias são importantes. Nesse sentido, algumas provocações nós também vamos fazer, né?
sobre esses resquícios de uma dominação colonialista e eurocêntrica, no sentido que, no ensino de história, essas portas que nós estamos chamando, essa compreensão, esses diálogos com a história regional e local, estariam somente entreabertas ainda, né? Dentro dos trajetos que a gente diz ser de silêncio, mas que também estão buscando um protagonismo. Né? Esses resquícios, por exemplo, estão nos currículos, né? Estão presentes nos currículos, sejam, por exemplo, atualmente, como, por exemplo, a gente pode citar a Base Nacional Comum Curricular, com todas as discussões que foram feitas para o seu processo de própria construção e de desconstrução, certa vez que nós tivemos 3 propostas, né, e chegarmos à proposta final, né, onde inúmeros profissionais estiveram ali, saíram da proposta por não concordarem, né, dentro das realidades, e dentro dessa discussão que eu estou trazendo agora também, dos currículos e dessa, digamos, protagonismo atual dessa Base Nacional Comum Curricular, existe abertura, sim, para uma relação, como, por exemplo, com a história local, quando, por exemplo, no ensino fundamental 1, há um encaminhamento para uma discussão de um espaço biográfico, por exemplo, da criança, né? Quando você pode, desde muito cedo, trazer e começar a discussão da própria história como um todo, a partir dos lugares de fala das crianças, mas que precisa ser mais adensado, porque os aportes que são utilizados, por exemplo, em sua maioria nas escolas, os livros didáticos, que se encerram muitas vezes apenas enquanto os únicos recursos a serem utilizados nas aulas, poderiam muito bem dialogar com outras fontes, né? Desde que se exista tempo para se planejar, para se pesquisar e se fazer existir um professor pesquisador, né? A importância do professor pesquisador, ela também pode ser problematizada no sentido de que a pesquisa em ensino de história e a pesquisa em ensino de história que dialoga com a educação, ela precisa abranger desafios epistemológicos e fazer apostas políticas, mais ou menos no que a professora Ana Maria Monteiro discute, né, no sentido de que uma pesquisa em história, ela precisa avançar, mas ela também precisa chegar nas salas de aula. Então, nesse sentido, os currículos ainda precisam passar por processos de descolonização. Descolonização que precisa, inclusive, dialogar com os livros didáticos. Né? Descolonização que precisa acontecer no todo. E precisa chegar, sobretudo, aonde está o estudante. E aonde está o estudante, quando eu digo, não é somente na sala de aula, é na comunidade, na sociedade como um todo, para que a gente possa compreender uma educação histórica que não acontece somente na escola, mas que precisa, dentro das próprias discussões de consciência histórica, se fazer presente no maior número de pessoas na sociedade. Então, dentro dessas discussões, nós também encontramos alguns desafios com relação aos arquivos. Arquivos públicos que precisam acontecer, e precisam acontecer no sentido de não estarem restritos a determinados públicos, ou que não precisam, e que realmente precisam estar com suas portas também abertas, para que o professor pesquisador possa ir até esses arquivos e, em algumas situações, também levar o seu estudante a conhecer a sua história, né? Chegar perto, né? Para poder compreender a valorização e a salvaguarda de muitos arquivos de histórias locais por exemplo, em algumas determinadas situações de municípios, passaram por processos de incineramento, né? Foram destruídos, não foram valorizados e hoje fazem muita falta. Nesse processo de compreensão e valorização dos arquivos, também se encontra com Anderson, você fechou seu microfone, por favor. Anderson? Voltou? Pronto, voltou sim. Ah, me desculpe.
Então, gente, dentro desse processo de descolonização que nós estamos apresentando para essa discussão de hoje aqui, os currículos, os livros didáticos, os arquivos que também precisam ser descolonizados pela concentração que muitas vezes está apenas para algumas pessoas, também precisam ser pensados no sentido do acesso ao conhecimento, do acesso ao conhecimento histórico, a partir da história da educação, a partir da própria história em si, enquanto uma área que dialoga com diversas outras, mas que precisa ainda ser reconhecida, e desde muito cedo, por aqueles que fazem história, por aqueles que fazem ensino, por aqueles que fazem a sociedade como um todo. Nesse sentido, uma discussão muito pertinente se faz pela própria Base Nacional Comum Curricular. Né? A Base Nacional Comum Curricular, aberta aos diálogos, certa vez que é uma proposta, mas não é um currículo, ela tem muitas condições de abrir portas que nós precisamos adentrar com as complementações que são sugeridas para serem feitas. Né? E, nesse sentido, é muito importante que a formação de um professor pesquisador aconteça, para que aquilo que a professora Lenice Rocha chama de força de tradição possa passar por transformações possíveis que precisam chegar às salas de aula e precisam chegar à sociedade como um todo. Nada melhor do que a criança, dentro das próprias discussões que possam ser problematizadas, para começar as discussões no sentido de levar a educação histórica para outras pessoas que muitas vezes não têm nem sequer um acesso, né? E dentro do que nós temos pensado, gente, só um minutinho, só estou aqui lendo um comentário. Anderson, para te provocar, o que você sugere para o ensino de história para desconstruir os discursos negacionistas e conservadores defendidos pelo desgoverno autoritário? Gente, eu fiz uma leitura, no mesmo sentido que tenho feito essas provocações para com vocês. Nós sabemos que dentro das discussões para com o que vem sendo colocado por alguns governos autoritários, nós podemos muito bem, dentro de em algum tempo, estamos passando por algumas revisões com relação às discussões dos objetos de conhecimento. Né? Objetos de conhecimento que democraticamente, após, por exemplo, um período de ditadura militar no Brasil, passaram por revisões e ganharam um protagonismo no sentido de ser pensado esses objetos de conhecimento conforme as verdadeiras realidades que eles se inserem. Dentro dessas desconstruções que nós podemos fazer, está o nosso potencial, independente de ser um profissional da história ou não, de fazermos as discussões pelo olhar da consciência histórica, de provocarmos, não no sentido de impormos um pensamento único, centrado, de criarmos uma história para ninar criança ou gente grande por um olhar único, né? Mas que a gente possa apresentar propostas que essa discussão histórica de determinadas realidades de objetos de conhecimento, como, por exemplo, eu citei as ditaduras, mas, por exemplo, poderia ser, por exemplo, o processo abolicionista, né? Ou a própria desconstrução dessa realidade que por muito tempo se colocou para a história brasileira enquanto um espaço descoberto, né? São discussões assim amplas, mas que a gente pode trazer para a história local, certa vez que essas histórias locais podem contribuir com essa descolonização dos currículos, dos livros didáticos, e podem ser, sim, importantes aliadas dentro daquilo que a gente pode encontrar de historiografia, do que a gente pode encontrar nos arquivos, ou que a gente pode encontrar, por exemplo, em marcas que estão tecidas, que estão tatuadas nas cidades, como, por exemplo, as placas que nós citamos. Pode ser que daqui a um tempo estejam aparecendo nomes de ditadores, assim como até hoje nós temos em escolas. Né? Eu trabalhei num município que nós tínhamos uma escola municipal Presidente Médici, né? Mas nós temos inúmeros outros lugares, espacialidades, que dialogam com essa discussão, que até hoje ainda está presente na história, mas que em determinados momentos passaram por processos de desconstrução.
Então, gente, nesse sentido, algumas possibilidades de discussão passam pelo que a professora Vilma Barbosa, da Universidade Federal da Paraíba, traz sobre a história local, né, para fazer esse diálogo com o ensino de história. Né? Então, algumas possibilidades de discussão trazem essa provocação, a formação e a necessidade de termos um professor pesquisador, né, de não termos apenas alguém para transpor um conhecimento, mas que possa pesquisar e possa refletir sobre o seu lugar de fala, no sentido que a professora Vilma de Lourdes Barbosa diz que não é incomum nos municípios a apresentação de material didático sobre a história local. Né? Em geral, em algumas realidades aparecem apostilas com um viés muitas vezes bairrista. Né? Ela está apresentando algumas situações que aparecem dentro das realidades de alguns municípios. Né? Na falta de uma condição de se produzir um livro didático que dialogue, né, com histórias, digamos, de uma representação, de uma espacialidade maior, muitas vezes o que é apresentado é um diálogo íntimo, um diálogo próprio, mas que muitas vezes não está aberto a outras realidades. Por isso essa crítica de muitas vezes ser barrista e de estar apenas presente numa apostila, né, que muitas vezes é o máximo que pode ser oferecido. E que também, gente, se menospreza o que não é do local, né? E aí, em algumas outras realidades, superestima-se a história oficial, né, que destaca cidadãos ilustres e que aborda a cultura circunscrita à folclorização exacerbada. Muitas vezes, essa realidade que nós estamos trazendo aqui, ela só traz para dentro das discussões do ensino de história apenas a possibilidade de pensar as elites, né? Apenas a possibilidade de pensar quem está à frente, né? E, por exemplo, a gente pode trazer a situação de um prefeito, a situação de um governador, né? A situação, por exemplo, dentro da própria história da educação, de um diretor, mas em contraposição aos trabalhadores, em contraposição à história das famílias. Isso, quando eu falo, eu não falo das grandes famílias, né? Aquelas famílias que entraram para a história e se colocaram como sendo aquelas responsáveis, por exemplo, na história local, em promover as emancipações políticas, em promover alguns, digamos, processos que algumas pessoas entendem até como avanços, mas no sentido de avanços que favoreceram também essas realidades. Realidades que tocam a esses grupos, né, que não fazem benefício, que não estão apresentando benesses à sociedade simplesmente porque são bons, mas porque também fazem uso dessa história. Então, nesse sentido, essa compreensão, que muitas vezes pode ser bairrista, como a professora Vilma de Lourdes coloca, também muitas vezes pode ser um processo de colonização local dos currículos ou das propostas de compreensão da historiografia local, no sentido de apenas trazer a história das elites, ou de pessoas ditas, né, com todas as aspas possíveis, apresentadas como mais importantes na sociedade. Mas que muitas vezes a gente precisa entender que, dentro da compreensão de consciência histórica apresentada pelo professor Luiz Fernando Serra, é a coletividade que faz a diferença, né? E muitas vezes, dentro dessa própria discussão circunscrita aos cidadãos ilustres, como a professora Vilma de Lourdes coloca, né, problematizando a história local, muitas vezes o que é apresentado é um processo de folclorização, que muitas vezes a gente também precisa entender que só contribui para ridicularizar, certas vezes, a nossa história, ou muitas vezes minorizar a importância da cultura e da história local, né, que é muito ampla dentro de cada um dos seus contextos. Muitas vezes a gente compreende que, dependendo do processo de valorização, e aí agora chama a atenção, por exemplo, do Seridó Potiguar e todo o seu processo de representação e de produção historiográfica, e isso entra a importância da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do próprio Laboratório de Documentação, no SERES, em Caicó, e das próprias histórias também construídas por pessoas que estão na sociedade, que não chegam às universidades, mas que também apresentam suas contribuições. E, nesse sentido, essas histórias, muitas vezes,
são tomadas por determinados momentos, por alguns interesses que são muitas vezes políticos, e aí numa discussão de cultura política a partir de Bestein, a gente precisa problematizar, e a gente precisa questionar que interesses existem por trás. Elas podem aparecer, por exemplo, expressas apenas para datas comemorativas, em alguns momentos específicos, como a emancipação política, ou em algum outro momento importante das cidades, mas que, na verdade, há um processo de identificação muito maior, que pode se apresentar nas discussões de política, de economia, de cultura, de sociedade como um todo, mais ou menos naquilo do que é proposto pela nova história cultural, num diálogo, por exemplo, com a nova história política. Então, isso se expressa dentro de um espaço que muitas vezes está desarticulado, inclusive nas orientações e nas abordagens, né? Se desarticula também no espaço local, nesse sentido de que o próprio espaço local pode ter os seus processos, e muitas vezes tem, de colonização de currículos, de colonização do material que é apresentado, da história dita oficial apresentada, que na maior parte das vezes silencia atores muitas vezes importantes e que são muitas vezes mais importantes do que quem entrou, por exemplo, no documento oficial ali com o seu nome, né? Então, dentro dessas discussões que nós estamos colocando aqui, nós vamos fazer alguns exercícios. E esse exercício aqui é um exercício que eu fiz, por exemplo, na minha dissertação denominada Em Nome dos Interesses, que trata da história do Rio Grande do Norte e faz um diálogo da história com a história local, né? Mas também uma história local aberta para a nação. E eu quero que vocês observem e que vocês leiam esse documento no sentido que vocês possam ir ao íntimo da realidade de uma discussão de uma fonte histórica do século XIX, mas que pode muito bem dialogar com o século XX e o século XXI. Né? Nesse sentido, dessa provocação inicial com essa documentação que eu estou apresentando a vocês, eu gostaria de saber, por parte de alguns que queiram se colocar, e aí eu já deixo aberto, né, essa importância, como Maria Martins está colocando aqui, da oralidade, né, e essa aproximação da oralidade com Maurice Halbachs, no sentido da identidade, das construções de identidades dentro da sociedade, que dialoga não somente com o documento escrito, mas com a oralidade, com o próprio processo iconográfico produzido nos municípios, muitas vezes pelos artistas, ou por outras produções da própria cultura material. Então, dentro dessas discussões, eu trago uma fonte escrita para vocês e gostaria de saber quem poderia se colocar agora no nosso chat e também poderia falar para nós, e aí eu deixo já aberto uma colocação de vocês. Essa é uma das propostas de um minicurso, de fazermos um trabalho prático, de fazermos uma discussão, de fazermos com que o diálogo se abra, né? Quem poderia se colocar algo que identificou, por exemplo, nessa documentação, esse decreto número 12, de 1º de fevereiro de 1990, o que lhe chamou a atenção? E aí, Olívia, por favor, eu deixo aberto para quem quiser se colocar nesse momento e a gente poder ir discutindo, né? Que aproximações a gente pode fazer dessa discussão de história local, como, por exemplo, uma história nacional ou a própria discussão de fonte histórica, né? Olívia, por favor, pode deixar aberto. Quem quiser se colocar, já pode se inscrever. Por favor, se inscrevam no chat para a gente ir fazendo a chamada para as colocações para o debate. Então, nesse momento, já podem se colocar, porque o nosso debate vai acontecendo permanentemente no decorrer, não só do chat, mas também que vocês possam também falar, né, que compreensões são essas que a gente pode fazer e podemos levar para esse diálogo da história local no ensino de história. Quem é que está inscrito nesse momento, que possa se colocar, gente? Eu queria falar um pouquinho sobre minha experiência com genealogia. Com genealogia, e a gente foi pensar de onde... nas nossas origens, na verdade. Eu fiquei pensando como seria isso trabalhado em sala de aula. Porque os alunos, ao tentarem recuar na sua linhagem familiar, eles poderiam perceber que nem todo mundo tem origem
origens nobres, origens ditas nobres, na verdade, né? E que eles poderiam perceber que a origem, que a gente teve a origem africana, a origem não só portuguesa, como indígena também, aqui na nossa realidade de Caicó, por exemplo. E é muito importante perder essa pluralidade, né? Porque a gente não veio de um lugar só. Então, acho que isso seria uma aproximação do Brasil com a nossa realidade local. É basicamente isso que eu ia falar. Obrigada. Nós que agradecemos, Cleiriane. Temos, sim, uma aproximação nessa documentação colocada aqui de história do Brasil com a história local, como você colocou, né? Você fez até uma relação, por exemplo, com a genealogia, né? E se formos pensar pela genealogia, nós temos uma imperatriz e um príncipe, né, num contexto imperial nessa documentação. E nós também temos algumas inscrições aqui, nós temos, né? Maxwell, já abro para você fazer as suas colocações sobre essa apresentação. Cumprimento a todos, parabenizo o professor Anderson pela excelente exposição. Acredito que foi apenas uma degustação de uma discussão muito maior. E fico muito feliz por estar aqui aprendendo com esse contexto de história, de reflexão, de educação. Eu sou pedagogo e só compreendo o fenômeno educativo a partir de uma leitura mais complexa de história, de filosofia, de ciência política. E aí eu começo inicialmente dizendo que é importante todos nós atentarmos para o fato de que o fenômeno educativo, ele é essencialmente político, como já dizia o grande Paulo Freire e muitos outros pensadores. Então, nesse sentido, é importante percebermos que existe sempre uma intenção por trás das agendas políticas, dos currículos, como o professor Anderson colocou, o currículo colonizado ainda, com esse caráter hierárquico, com uma essência eurocêntrica ainda, que a gente percebe. Mas é importante a gente fazer a crítica qualificada, porque percebemos esses ataques muito fortes, inclusive ataques do ponto de vista governamental, do ponto de vista de instrumentos legais. Aprovam-se leis que atacam as ciências sociais, por exemplo, humanas, no sentido de retirá-las do currículo. Então, a partir dessa retirada, vai retirando a capacidade de reflexão das pessoas. Então, na medida que eu estudo filosofia, história, sociologia, antropologia e muitas outras, eu vou entender aquela letra Índios, da canção do grupo Legião Urbana, na qual um fragmento diz: nos deram espelhos e vimos o mundo doente. Então, é preciso a gente perceber essas intencionalidades políticas que trazem prejuízos muito grandes desde a educação básica. Eu percebo, por exemplo, para finalizar e repassar a palavra para outros colegas, eu percebo essa hierarquização ainda das ciências. As ciências humanas e sociais, elas ainda deixa para lá a história, deixa para lá a filosofia, vamos estudar matemática, vamos dar valor a isso, vamos dar valor àquilo que é mais importante. Isso em termos curriculares, em termos de projetos educacionais. Então, é preciso atentarmos a isso. Uma questão bem particular, fazendo um recorte particular para a história local, é o fato que me incomoda muito, que os municípios não têm uma biblioteca municipal. Para mim, do ponto de vista formativo, isso é um absurdo. É inconcebível que num município não tenha pelo menos uma biblioteca municipal.
é inconcebível. Então, vendo desse ponto de vista do fenômeno educativo. Então, nesse mesmo sentido de bibliotecas, eu percebo também uma grande lacuna ainda dentro da própria instituição escolar. Percebam, quem é pedagogo, quem é professor de história, enfim, professores, docentes em geral, percebam que é raro, ou é muito difícil se ter, por exemplo, uma biblioteca escolar. Eu trabalho numa escola que a gente vem tentando melhorar todos os processos, mas lá não tem uma biblioteca. É inadmissível que uma escola não se tenha uma biblioteca. Então, finalizo deixando meus agradecimentos pela discussão e fazendo esse recorte no sentido de que o fenômeno educativo ele é essencialmente político, formativo, por isso que sofre os ataques. Por isso que os professores de história sofrem ataques, pedagogos, demais profissionais das áreas de educação, ciências humanas, ciências sociais, porque nós, essencialmente, somos formadores de opiniões. As pessoas transformam o mundo a partir de suas opiniões, suas ideias, que colocam em prática e tornam-se atitudes e transformam a realidade social. Muito obrigado. Nós agradecemos também, Maxwell, quando você cita a música, e agora eu vou aproveitar a música Índios, né, e quando você cita o espelho, nós ainda precisamos muito que esse espelho possa realmente refletir a história de quem está olhando para ele, né, que ele possa ser uma porta que se abra para os próprios sujeitos leitores da sua história, para que eles possam se reconhecer. Nesse sentido, fazendo um paralelo dessa metáfora com o documento que nós temos colocado aqui, eu também gostaria de fazer a leitura de um comentário que o professor Diego Marinho de Góes, da UFOPA, Diego também é seridoense, é do município de Jardim do Seridó, tem contribuição, inclusive, para a história local do seu município. Ele coloca assim: muito importante a problematização da história local no ensino de história, na medida que contribui na aprendizagem histórica. Estou cada vez mais convencido que aprender história já não é aprender conteúdos. A discussão da história local leva à superação de um conhecimento tradicional para uma consciência crítica. Então, nós concordamos que essa necessidade de superação de um conhecimento nacional e para um encaminhamento de uma consciência crítica precisa também incluir e precisa discutir essa história local, né? Mas precisa passar por esse processo de valorização, Maxwell, que você vem colocando, da existência dos aparelhos que possam promover essa história local. Seja a biblioteca, seja o arquivo, seja um memorial, seja um museu, seja qual for, até mesmo em arquivos particulares que possam ser abertos para o conhecimento público da história dos lugares, né, e da história das pessoas, sobretudo. Então, nesse sentido também, antes de seguir, Olivia, por favor, tem um dos nossos participantes, o Ney Reinaldo, ele disse que está com problema no microfone e pediu para fazer uma leitura de um questionamento. Você consegue visualizar o questionamento dele? Ah, sim, eu acho que sim. Aqui em Rondonópolis, o prefeito fechou a biblioteca. Será que é isso? Aqui em Rondonópolis, o prefeito fechou a biblioteca local com a desculpa de reforma e simplesmente sumiu com todo o acervo. Deixa eu ver se eu localizo o outro dele. Tem uma pergunta que ele fez. Ah, por favor, Gabi. Tem uma pergunta que ele fez faz um tempinho já, que foi: como podemos conectar os conhecimentos históricos locais realizados por pesquisadores e historiadores amadores, por vezes, bastante falhos em termos de metodologia e criticidade para o ensino de história? Nesse sentido, inclusive, a Olivia também pode nos contribuir, e outros também que queiram também contribuir. Uma forma que a gente possa conectar é fazer a própria discussão do que é apresentado, sobretudo dos discursos. E isso, a aproximação, se faz muito importante a aproximação com o conhecimento histórico também produzido nas universidades, nos seus programas de pós-graduação e até mesmo na graduação, né? Nós já temos
alguns trabalhos que têm feito esse diálogo com a história local e têm feito também essa crítica do que é produzido, do que é colocado enquanto objetos de conhecimento, ou a própria metodologia colocada, né? Muitas vezes, essa falta de conhecimento faz com que algumas histórias que chegam ao grande público sejam essas histórias que valorizam as elites, valorizam os heróis. Então, sobretudo, fazer essa discussão com esse diálogo, né? Nós já temos, por exemplo, em algumas universidades, aberturas para fazer o processo de chegada a uma maioria da sociedade dos arquivos públicos. A UFRN, por exemplo, tem feito isso, né? Vou até fazer uma citação, mas a gente tem outros lugares com relação à memória, né, histórica, mas eu vou, por exemplo, citar o LAMED, né, o Laboratório de História e Memória da Educação, ao qual esse nosso evento dialoga, né, e que a professora Olívia também faz parte. E isso para a gente poder trazer um pouco para a história da educação. Né? E ainda, dentro da própria discussão, Olívia, você gostaria de colocar também? Sim, Anderson. Pronto. Então, posso falar? Para você já, por favor, Olívia. Então, agradecer a você pela disponibilidade na oferta do minicurso, a todos os participantes que estão problematizando aqui no chat, e ressaltar que pensar a história local e o ensino de história é também nos desafiar sobre o nosso próprio métier, o nosso próprio ofício enquanto historiadores da educação, ou historiadores de uma maneira mais ampla, e mais do que isso, é também pensar o nosso papel enquanto professores de história. Enquanto professores de história, localizados temporalmente no que nós poderíamos denominar de sociedade da informação e do conhecimento. São outras formas de ensino, logo outras formas também de acesso à fonte histórica, de problematização dessa fonte, e nesse minicurso nós estamos aqui articulando novas miradas para a história local, que podem vir pela toponímia, mas essas viradas ou novas temáticas da história para a história local também pode vir pelo próprio sujeito, o entendimento de que esse sujeito é também um agente histórico, e como a colega anteriormente ressaltou, pode ser analisado a genealogia do sujeito, não é? Nós poderíamos fazer trabalhos também numa perspectiva de uso de fontes iconográficas. Bem, e aí, como eu ressaltei duas perspectivas, as mudanças no ofício do historiador, mas as mudanças também na docência para o professor de história, o que está na base dessas duas mudanças, nessa sociedade da informação e do conhecimento, é como é que nós nos relacionamos com as fontes. Os acervos digitais, os acervos públicos digitais, hoje se constituem como uma das possibilidades mais fortes. E isso, claro, modifica a nossa forma de se relacionar com as fontes e de estabelecer o uso das fontes no ensino. Anderson cita o LAMED, que é o Laboratório de História e Memória da Educação do Rio Grande do Norte. No LAMED, nós temos um repositório de fontes digitais, o RISME, Repositório de História e Memória da Educação. Lá nós temos impressos do início do século XX, por exemplo. Nós podemos também fazer uso dessas fontes digitais, e aí a gente citou o repositório do LAMED, mas tem a hemeroteca digital. Se nós quiséssemos, por exemplo, utilizar jornais numa aula de história, poderíamos fazer uma pesquisa na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. A própria Biblioteca Nacional tem uma biblioteca específica, não é só com iconografias. E aí percebam como vai ampliando a nossa perspectiva de acesso às fontes, e que esse processo de pandemia vem nos desafiando também a pensar não só o uso da fonte digital para as nossas pesquisas, mas o uso da fonte digital também para o ensino de história. E toda a base da sua discussão, Anderson, é a problematização, como tornar o ensino de história local
pautado pela problematização, eu diria, fazendo com que esses sujeitos envolvidos na prática do ensino de história, fazendo com que esses sujeitos se sintam desbravadores, que se desafiem a explorar todos esses acervos, se desafiem a questionar o mundo e a si próprio, ou melhor, que passe a pensar e a problematizar o seu lugar no mundo, né? Acho que esse minicurso nos ajuda para além do ensino de história, mas nos ajuda de uma forma mais ampla sobre o ofício do historiador e, por extensão, do professor de história. Obrigado, Olívia. Suas palavras, sobretudo sobre problematizarmos o ensino de história, mas também de nos problematizarmos enquanto sujeitos atuantes como professores pesquisadores, faz com que eu também faça um diálogo, e mais especificamente sobre o documento que eu trago aqui, sobre essa fonte histórica para discussão, através de um comentário feito, e no qual eu já faço a minha saudação a todos os estudantes da Universidade Federal do Oeste da Bahia, meus alunos aqui, e que estão comigo não só no curso de História, mas, por exemplo, estão no Bacharelado Interdisciplinar de Humanidades. E eu vou fazer uma leitura de Deisiane Lopes, que inclusive é minha orientanda, ela é estudante do Bacharelado Interdisciplinar de Humanidades, e ela diz assim: bom dia a todos, estou sem microfone. No documento, eu vejo a substituição de termos monarquistas em detrimento do período republicano. Esse já é um encaminhamento de uma problematização da fonte específica, Deisiane, que você consegue observar mais ou menos naquilo do que Castoriadis chama de instituição imaginária da sociedade. Nós estamos, gente, isso dentro da discussão de temporalidade, e que a gente pode aproximar, por exemplo, o Império, a República das nossas realidades locais, isso a gente observando uma fonte histórica que trata de 3 espacialidades do Rio Grande do Norte. Em 1890, veja que ela data de ela trata de 1º de fevereiro de 1890, o decreto número 12. Né? O Império estava saindo de cena, politicamente havia saído, porque nós já tínhamos uma república, mas ele não tinha saído totalmente de cena. Havia ainda uma instituição imaginária que precisava se retirar para que uma outra instituição política pudesse se afirmar. Nesse caso, essa colocação que você faz, Deisiane, do Império, que precisava ser apagado para dar um protagonismo à República, se faz nas denominações de imperatriz, do príncipe e de imperial de Papari. Gente, apesar de alguns de vocês não estarem aqui, mas essa discussão, por exemplo, nacional da imperatriz, do príncipe e, por exemplo, do termo imperial, se faz presente na vida da história da nação, por exemplo, nos livros didáticos. Né? E veja, essa retirada dessas denominações, no caso, imperatriz, né? A imperatriz que nós estamos falando aqui é a imperatriz Teresa Cristina. Né? Ela vai ser retirada no sentido da nominação do município, vai precisar sair de cena para dar lugar à república, e vai se voltar à denominação original do município, que é Martins, que fica no Alto Oeste, que fica na região do Oeste Potiguar. E antes disso, eu gostaria de dizer para vocês que Martins é o nome original, mas antes de Imperatriz, esse município foi chamado de maioridade. Quando ele é emancipado, em meados do século XIX, ele chama-se maioridade em referência à maioridade do príncipe, né, Dom Pedro II. Isso ali, mais ou menos na 5ª década do século XIX. O príncipe que nós estamos vendo enquanto referência aqui no documento, nessa fonte de análise, é o príncipe Dom João, né, que ainda no século XVIII, mais ou menos 1788, serviu de toponimização para a Vila do Príncipe, né, o município que hoje é Caicó. Né? Queicoó, a princípio, né, a discussão inicial que faz a referência atualizada para Caicó, também já teve essa denominação de príncipe, assim como tivemos Açu com a princesa, assim como tivemos a própria espacialidade entendendo-se como um império. E aí nós vemos
a Vila Imperial de Papari. Então, são termos muito comuns, imperatriz, príncipe, princesa imperial, na história do Rio Grande do Norte, que estão diluídos também, não só em municípios, mas também nas cidades, nos nomes das cidades, dos distritos, e aí nesse mesmo contexto nós vamos ter um distrito de São João do Príncipe, que hoje em dia é denominado de São João do Sabugi, no Seridó, o município de São João do Sabugi, sempre trazendo essas referências. Mas nesse sentido, apontado aí no comentário de Deisiane, eu coloco que realmente há uma queda da monarquia também, no sentido de ser uma queda da instituição imaginária de uma nova sociedade que estava se apresentando politicamente dentro do espaço local. E aí temos uma volta a muitas denominações. E nesse mesmo ano que o príncipe vai se tornar Seridó, ele também volta a ser Caicó. Veja, no mesmo ano, em 1890, um município tem 3 nomes diferentes. Né? E dentro dessas discussões, dentro dessa cena, os atores também se apresentam, né? Os atores de uma história nacional dialogando com uma história local. Né? Você tem aí os atores já citados, uma imperatriz, um príncipe, um império, mas que também agora se apresentam na discussão de quem estava à frente do Rio Grande do Norte, né? Um ato político liderado por Adolfo Afonso da Silva Gordo, né? E em 1890, e que se encontra nos arquivos, por exemplo, no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Norte, que se encontra no Instituto Histórico do Rio Grande do Norte, que se encontra em alguns repositórios, que está na nossa dissertação, né, em nome dos interesses, que está localizada também na biblioteca, no repositório da Biblioteca Zila Mamed, na UFRN, e que faz com que a gente percorra esse processo de publicação, de impressão de uma fonte histórica, em que mandava-se às autoridades a execução de um decreto para se fazer cumprir um diálogo de história nacional num espaço local. Né? E muitas vezes isso acontece de uma forma muito arbitrária, sem fazer uma discussão com o público como um todo, né? Se essas pessoas estão abertas. E aí, por exemplo, eu trago a situação de Parnamirim, né? Parnamirim, que por um determinado momento passou a ser Eduardo Gomes, e depois, por plebiscito, voltou a ser Parnamirim. A discussão, por exemplo, de Campo Grande, no Rio Grande do Norte, que passou a ser Augusto Severo, mas depois voltou a ser Campo Grande, a partir também de ouvir a população sobre os seus interesses. Então, para darmos continuidade, eu trago um outro exemplo para vocês, que isso, dentro das nossas discussões, pode ser muito pertinente. E eu trago uma iconografia, né? Eu trago uma iconografia original, a representação original do brasão de armas do Estado do Rio Grande do Norte, de 1909, né? encomendado por Alberto Maranhão, quando governador, no seu segundo governo, a Corbiniano Vilaça. E essa produção e reprodução da espacialidade, naquilo que é visível, procura dar conta de algumas realidades que não estão contadas, mas que podem ser visibilizadas. Nós temos aí uma abordagem, sobretudo econômica, de um estado do Rio Grande do Norte, que passava ainda por um processo inicial de reconhecimento da sua história e da sua identidade, quando só fazia mais ou menos cerca de 6, 7 anos que o Instituto Histórico havia sido criado no estado do Rio Grande do Norte. Então, um Instituto Histórico muito importante para a elaboração da história e da identidade do Rio Grande do Norte, daquilo que é apresentado inicialmente. Então, nós temos nesse brasão de armas, por exemplo, do estado do Rio Grande do Norte, a apresentação de um centro onde o mar, através de uma jangada, faz referência ao sal, a todo o litoral do Rio Grande do Norte, que tem encimado capulhos de algodão, e aí nós já vemos a relevância do algodão, sobretudo de origem denominado mocó, e localizado no Seridó para o período, né, a primeira década do século, e as primeiras décadas do século XX, e ainda também o próprio final do século XIX. Nós também temos esse reconhecimento econômico da história local, né, através de plantas, de outras plantas que promovem recursos, né, ladeado esse escudo, nós temos, por exemplo, a carnaúba, nós temos os coqueiros, e nós temos embaixo
alicerçando esse diálogo econômico da história local, a cana-de-açúcar localizada no litoral. Então, através dessa apresentação iconográfica, nós podemos percorrer do litoral ao sertão e podemos percorrer as histórias políticas que estavam se organizando e confidenciando na política do Rio Grande do Norte, os seus lugares, né, através, por exemplo, de uma representação política. Nós temos uma estrela, a localização do estado do Rio Grande do Norte na bandeira nacional. Então, há essa referência também, essa estrela aqui em cima, essa estrela que também tem uma referência histórica muito, digamos, dos primórdios do Rio Grande do Norte, isso dentro da própria discussão de patrimônio com relação ao forte dos Reis Magos, e que também faz esse diálogo com a própria história nacional, na bandeira nacional, com as estrelas que identificam os estados brasileiros. Continuando e seguindo as nossas discussões, eu trago um outro documento histórico, uma outra fonte, essa mais próxima, gente, essa mais próxima da nossa realidade, da própria discussão do nosso colóquio de História e Memória da Educação. Dentro dessa realidade, nós trazemos a nominação do primeiro grupo escolar do Rio Grande do Norte, no processo digamos, de avanços dentro da educação do Rio Grande do Norte, essa modalidade de escola, o grupo escolar, no início do século XX, mais especificamente na primeira década, aparece também no processo de instituição imaginária da sociedade, através das nominações das instituições. Um ato político não apenas para se criar uma instituição, mas para se fortalecer uma identidade de um grupo político que vinha no poder do Rio Grande do Norte desde o final do século XIX. A organização familiar Albuquerque Maranhão aparece na história e nessa discussão, por exemplo, com a nominação de Augusto Severo. Essa discussão nós fazemos na nossa tese do doutorado através das instituições escolares, né, das instituições escolares que vão desde 1907, né, com toda a documentação que formaliza e cria os grupos escolares do Rio Grande do Norte, até 1947, quando nós concluímos os governos interventoriais, e a gente pode perceber as elites também dando espaço para os professores nas denominações das instituições escolares. E aí, dentro dessa discussão, nós temos a localização espacial no bairro da Ribeira, no ano de 1907, da criação de uma instituição que serviria de modelo para as demais, mas que também serviria para demarcar um grupo político que tinha como seu grande artífice, digamos, intelectual, Augusto Severo. Né? Augusto Severo, um engenheiro aeronauta, que faleceu em Paris, em 1902, e que tentou se lançar ao ar através de um dirigível chamado Pax, e que seus estudos serviram, sobretudo, para o diálogo com Santos Dumont, né, que posteriormente viria com 14 bis e estaria para a história. Né? Então, essa referência propositada do grupo político dos Albuquerque Maranhão, a um de seus membros, faz uma representação, um caminho de uma representação na história local, para com aquele que era tomado como a referência intelectual da família. A referência intelectual da família, nesse caso, é apresentada como sendo a referência para o primeiro grupo escolar, aquele que serviria de modelo. Então, guardando assim, dentro das instituições, um interesse político, de uma cultura política para o que Serge Bestin denomina como cultura política, de se fazer presente na história, não apenas para o interesse de estar à frente da sociedade conduzindo os rumos políticos, mas para estar também numa memória da história da educação. Então, dentro dessas compreensões que nós temos colocado para discussão, muitas vezes de um espaço maior, nós somos dos municípios, a um espaço mais íntimo, como, por exemplo, da denominação de uma instituição escolar, é importante que a gente possa sempre considerar o lugar para com as realidades das nossas instituições. Né? Se nós já refletimos, por exemplo, quem é o patrono das nossas instituições escolares, que denominação a sua instituição escolar carrega. Se a nossa instituição escolar, que nós estamos inseridos, faz uma homenagem, ou se lembra, por exemplo, um professor.
ou se esse professor não existe para a instituição, ao tempo que faz uma referência, por exemplo, a ditadores, né, como a gente já citou hoje aqui, né, ou, por exemplo, aos grandes monumentos que muitas vezes só são observados pelas pessoas através dos monumentos concretos. Nós vimos recentemente inúmeras estátuas sendo derrubadas na sociedade, desconstruídas nos seus contextos, para fazer a discussão sobre a escravidão no mundo, né, os processos escravistas de dominação. Mas a gente também precisa entender que esses processos escravistas, e a criança tem o direito de compreender, não estão presentes apenas no que é concreto na história, no que pode ser tocado, no que pode ser sentido, né? Por exemplo, pelas mãos, mas que também pode ser visto, pode ser ouvido através da oralidade, pode ser visto pela iconografia, pode ser lido pela linguagem. Então, há também processos de descolonização que precisam acontecer por esses lugares. E aí, seguindo nas nossas discussões, nós temos uma proposta de atividade colocada aqui para vocês, que depois eu vou compartilhar com o público, que seria um tema de discussão de história local e toponímia, onde nós, os nomes do nosso lugar e as nossas histórias podem ser problematizadas com outras discussões, sempre tendo o cuidado que nós precisamos ter para com os processos de anacronismo, que são muito comuns de acontecer. A criança pode entender muito bem cada coisa no seu lugar, mas que pode entender que essas histórias podem dialogar em si no sentido da discussão das temáticas, que podem dialogar em si no processo de abertura das discussões iniciais, que pode se fazer, como, por exemplo, conhecer uma parte da composição da história local através dos nomes da espacialidade. Essa é apenas uma proposta de atividade. E que dentro dessas interfaces para com a história do Brasil, outros objetos podem aparecer, como, por exemplo, quando a gente discute independências, a gente pode também discutir as emancipações políticas dos nossos municípios. E que sujeitos fazem parte das emancipações políticas dos nossos municípios. As relações como, por exemplo, de tempo e espaço, as denominações do ontem e as denominações do hoje. Muitos municípios passaram por processos de destoponização ao longo da história. Muitas ruas, muitas avenidas, muitos espaços escolares foram desconfigurados, muitas vezes até de um processo original para com sujeitos que já estavam aqui e que têm uma importância histórica que é silenciada, na maior parte das vezes, nos livros didáticos e nos currículos, como a gente tem colocado. Alguns caminhos metodológicos podem dialogar com a oralidade, com a iconografia, e não apenas com os documentos escritos, né, com as fontes históricas escritas. Né? Então, a gente pode questionar o significado das denominações que estão ali aos nossos olhos, mas que muitas vezes passam despercebidas, porque a gente não faz esse diálogo de percorrer a cidade, muitas vezes, observando enquanto a cena acontece, enquanto a cena está ali presente na memória, por exemplo, das placas. Né? Então, nós temos uma entrevista em um fórum que pode acontecer nesse momento, nesse diálogo com as novas tecnologias, com os estudantes, onde você pode apresentar uma imagem de uma placa, mas que um fórum virtual pode muitas vezes servir para fazer esse diálogo e fazer a interpretação. Um trabalho com mapas, e aí, por exemplo, nós temos Deisiane aqui, que já fez um componente comigo, chamado História e Espaços, que a gente pode, a gente nem precisa sair do nosso lugar, mas a gente consegue percorrer a cidade através dos mapas virtuais, e a gente consegue percorrer as ruas que denominam aquelas artérias que estão compondo a espacialidade local, de uma forma muito íntima, porque ela chega à nossa realidade de casa, ou do trabalho, ou da escola, ou da universidade, de uma forma rápida, e que a gente pode ampliar e chegando perto como se uma lupa ou um microscópio conseguisse ir até muitas vezes a uma microanálise apenas de um espaço de uma rua, né? Isso eu estou falando, a gente já adentrando mais ainda para o espaço de um município, por exemplo. E seguindo as provocações que nós estamos fazendo, nós temos um segundo exercício para abrir para o diálogo para com algumas pessoas que estão
dispostas a fazerem seus comentários. Alguns dos estudantes que estão hoje aqui, que trabalham comigo, aqui na Universidade Federal do Oeste da Bahia, sobretudo no componente de estágio supervisionado em História 3, dedicado ao ensino fundamental dos anos finais, passam por esse processo de elaboração de planos de aula para fazerem as suas práticas de ensino nas escolas públicas dos municípios aqui da região, através de uma proposta que nós temos utilizado, baseada numa sugestão da professora Crislane Azevedo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nós fizemos algumas adaptações com relação, por exemplo, aos conteúdos. A gente tem apresentado agora também como objetos de conhecimento, mas a gente coloca lá que são os conteúdos. E dentro dessas discussões, nós temos alguns pontos que são importantes para a gente abordar, né? O tema proposto, né? Nós temos aqui uma proposta de trabalho que pode ser utilizada por vocês de uma forma muito prática, gente, de que o tema já possa dialogar, né, com a história local. Você pode trazer o tema que o livro didático traz e já dentro do próprio tema do seu plano de aula você já inserir camadas da história local, né? Você pode estar discutindo o Egito Antigo, né, a partir do olhar do Nilo, mas você pode percorrer outros rios, por exemplo, que têm uma representação histórica do seu próprio lugar e fazer essa relação. Né, os objetivos geral e específicos podem também trazer um lugar para essa história local e devem trazer, segundo a proposta de nosso trabalho. E aí nós temos as questões norteadoras, aquelas questões lançadas como ponto de partida que trazem uma aproximação do estudante desde muito cedo e a gente consegue tocar, digamos, de uma forma figurada, a história que as crianças e os adolescentes trazem, que muitas vezes não tinham espaço, porque o que é utilizado como material de referência não tem espaço para essas histórias. Nesse sentido, eu gostaria de saber se algum dos estudantes aqui, que trabalha comigo com o ensino de história, gostaria de fazer alguma colocação sobre as questões norteadoras, né? Eu gostaria de saber quem está aqui, que já fez estágio supervisionado ou está fazendo comigo nesse momento, que está cursando. Eu gostaria de saber, gostaria de que pudesse colocar, por exemplo, algo da discussão que tem feito ou que fez já numa instituição, por exemplo, observando essa proposta de plano de aula que a gente trabalha, né? A proposta do minicurso é a gente poder fazer esse diálogo e a gente dar essas aberturas, né? Seja para a gente pensar essa realidade do fazer profissional, ou seja, para a gente pensar a realidade do que nós utilizamos nesse fazer profissional. Eu gostaria de saber quem é que se coloca para fazer esse diálogo agora aqui comigo. Né? Eu já vi que tem alguns estudantes que estão aqui. Rafaela, gostaria de se colocar. Rafaela, estágio comigo. Pronto, Rafaela já está se colocando aqui. Rafaela, pode falar um pouco dessa vivência, da aproximação com a história local, de como você pôde trabalhar. Por favor. Bom dia, gente. Meu nome é Rafaela. Como o professor já falou, eu sou estudante de História, licenciatura no 9º semestre. E no semestre passado, eu peguei a disciplina de estágio supervisionado em História 3 com o professor Anderson, e a gente pautou a nossa disciplina toda no ensino e na história local. Então, todas as nossas discussões, elas eram baseadas na história local e as questões norteadoras, elas tinham que ter como ponto de partida a vivência dos estudantes com essa relação com a história local. Então, o meu tema de apresentação foi sobre as grandes navegações, e para quem não conhece a região, a gente mora na região oeste da Bahia, e nós temos um rio que corta a cidade, que é o Rio Grande. Então, quando a gente fala das grandes navegações, a gente pode correlacionar com a importância do Rio Grande para a cidade de Barreiras. A cidade de Barreiras ela é cortada por uma BR, que é a BR-242, mas ela se desenvolve a partir das margens do Rio Grande. E o professor estava falando sobre as ruas da cidade. É muito interessante a gente analisar que uma das primeiras ruas se chama
Humaitá. E daí a gente pode trazer todo um debate, toda uma discussão em relação à história, ela está correlacionada, e como a gente pode relacionar essa história para trazer os estudantes para que eles se sintam mais atraídos pelas aulas. Então, eu estava até falando da minha experiência com o professor. Quando eu comecei a falar do Rio Grande, a gente começou a falar do Rio, e aí eles falavam assim, professora, meu avô trabalhava como areeiro no Rio, meu avô retirou muita areia do Rio para construir algumas casas daqui, então a aula ela rendia muito mais, e eles conseguiam muito mais relacionar o assunto do que se eu não tivesse inserido essa história local. Tanto que a prova, né, a avaliação que a gente fez foi oral e foi muito boa, todos participaram, todos gostaram de se sentir inseridos dentro da própria realidade, porque não adianta nada a gente tá falando, e eles não conseguirem se identificar dentro dessa história. Eles precisam perceber que eles são agentes de sua própria história, e que a cidade, ela faz parte da história também. Então, a gente pode muito bem fazer Eles eram todos menores de idade, porque eram o 6º ano, então era um pouco complicado a questão de visitas, de passeios, só que a gente pôde relacionar também até com o nome das ruas. Então, teve uma hora que eu perguntei, qual é o nome da rua que você mora? Qual o seu bairro? Você consegue identificar alguma questão histórica, algum nome que você acha que pode ser da história? E isso fazia com que cada vez mais eles tivessem a proximidade com a aula. E uma professora, inclusive, ela falou que ela ficou muito impressionada com a forma que os estudantes participaram da minha aula, porque eles eram todos muito retraídos, todos muito quietos, pareciam apáticos. E aí eu falei que quando ocorre essa apatia, talvez seja porque eles não estão se identificando dentro do assunto. Porque para eles deve ser muito complicado pensar, por que eu estou estudando uma coisa que não faz diferença nenhuma na minha vida, que eu não sei nem imaginar há quantos séculos atrás aconteceram. Então, as questões norteadoras, quando a gente traz os estudantes para perto dessa história, elas fazem com que a aula renda muito mais, com que eles participem muito mais e com que eles se identifiquem, eles têm prazer de assistir essa aula. Então, eles gostam de falar, eles gostam de... professora, eu moro na rua tal, eu estudei na escola tal. Então, tudo isso a gente pode trazer para que eles se identifiquem como agentes de sua própria história, porque a gente ignora muito essa questão de que eles também fazem parte da história. Então, se a gente traz desde cedo a consciência histórica desses estudantes, eles vão ter uma visão muito mais crítica da história e talvez se interessar mais. A história não fica algo intangível, ela passa a ser palpável a partir do momento que eles conseguem se identificar dentro dessa história. Eu acho que é só isso, professor. Obrigado, Rafaela. Obrigado por trazer um pouco da sua experiência no estágio supervisionado em História 3, para o ensino fundamental, e essa aproximação, não só você, mas todos os estudantes, quando nos apresentam o relatório final, trazem essa mudança de perspectiva da aproximação da criança, né, e dos adolescentes para com a história, né, se sentem protagonistas, né, não são apenas, não estão apenas à margem das discussões. Eu também gostaria de abrir a nossa discussão agora para, acho que Andresa Silva, que pediu, que gostaria de se colocar. É Andresa? É isso, Andresa? Eu mesma. Por favor, Andresa. Tudo bem? Bom dia a todos e todas. Então, o meu relato em relação à história local foi que eu sou graduada em História pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, eu sou de Vitória da Conquista, UESB. baiano.
Não sei se você conhece, Anderson. Sim. Ah, Conheço. pronto. Ah, pois. Aí, no 7º semestre, eu peguei uma disciplina chamada Elaboração de Projetos Educacionais em História. E o tema era livre, você poderia fazer qualquer recorte em qualquer tempo histórico e elaborar um projeto educacional. E eu resolvi estudar história local. Então, eu fiz um projeto intitulado O Ensino de História Local como Fator para o Desenvolvimento da Consciência Histórica dos Estudantes em Vitória da Conquista. E quando eu comecei a dar aula, percebendo essa apatia, esse interesse em relação a temas mais gerais da história, gerais a nível nacional e mundial, eu resolvi aplicar esse projeto na prática. Então, o que a gente confere é que os estudantes, eles não conhecem a própria história. Então, eles passeiam pela cidade, eles visitam o centro, vêem monumentos históricos, veem nomes de pessoas que, para eles, são totalmente aleatórias e desconhecidas, em escolas, em repartições públicas, e não fazem uma reflexão da importância que aquelas pessoas tiveram dentro da própria cidade. Então, eu iniciei uma discussão acerca da importância da preservação da memória local e de como isso é importante para conhecer a si mesmo, enquanto sujeito histórico, a gente na própria sociedade, e aí foi alecando temáticas. Por exemplo, a gente costuma estudar a ditadura militar no Brasil, lançando uma visão geral, no âmbito nacional, mas a gente nunca para pensar nos reflexos da ditadura militar no Brasil em âmbito municipal. Então, eu resolvi estudar a ditadura a partir deste contexto, partindo do micro para o macro. E eles simplesmente ficaram chocados. Como assim? Teve ditadura em conquista, professora? Tipo, é como se a nossa cidade tivesse totalmente à parte, deslocada de todo um contexto maior. Aí, vamos agora estudar colonização, como se deu a conquista do sertão da Ressaca, como essa colonização influencia até hoje na situação indígena em conquista, como está onde estão os índios em conquista, por que a nossa cidade se chama Vitória da Conquista. E aí, eu sei que foi maravilhoso, eles adoraram, eles participaram muito mais das aulas, eles se sentiam muito mais à vontade. E no final desse projeto, eu levei os alunos para o museu regional, que eles nunca tinham ido na vida. Apesar do museu ficar no centro da cidade, em frente à praça mais popular da cidade, e ter uma entrada gratuita. Eles nunca tinham ido no museu. E isso não é só criança. A maioria das pessoas passam uma vida na cidade e nunca visitam o espaço de preservação da memória do próprio local onde nasceu. Então, foi uma experiência muito legal e interessante que eu vivenciei aplicando esse projeto. Eu acho que é isso. Eu gostaria de agradecer a Andresa e também gostaria de fazer o agradecimento à Rafaela. As falas de vocês se encontram enquanto professoras pesquisadoras que incentivam os estudantes também a se sentirem desde muito cedo, também enquanto pesquisadores históricos. Vocês também se apresentam metaforicamente apresentam como portas o trabalho desenvolvido por essa abordagem da história de um profissional que se coloca como professor pesquisador, enquanto portas para o próprio sujeito se reconhecer. Chegar ao museu ou chegar a uma rua histórica da cidade, ou qualquer um outro espaço, se faz muito importante porque a gente vai desbravando a nossa própria história, aquela que está tão próxima, mas que muitas vezes está desconhecida aos nossos próprios olhos. É como se estivéssemos andando vendados dentro de uma própria realidade e estivéssemos sendo silenciados pela própria oportunidade que nós podemos ter de sermos reconhecidos como sujeitos históricos e conhecermos essa história que fazemos parte. Ainda sobre as colocações, sobre esse plano de aula que nós utilizamos, nós temos também a contextualização. A contextualização que é importante para que... Sim? Anderson? Oi? Posso fazer mais um adendo? É a Andresa de novo. Sim, pode fazer, Andresa. Aí, só pegando uma carona na fala de Rafaela, a questão dos nomes das ruas e instituições públicas também,
Aí eu começava a perguntar para eles, vocês sabem, tem um colégio chamado Camilo de Jesus Lima, no bairro da escola. Camilo de Jesus Lima foi um grande poeta baiano, era de Caetité, mas passou boa parte da vida em Vitória da Conquista. Ah, não sei quem é Camilo de Jesus Lima. E a gente começava a estudar as poesias de Camilo de Jesus Lima, que tinha um teor histórico bastante presente. Ah, vocês sabem, me falem o nome de um artista conquistense, de um cantor. A gente se debruçava em cima da obra de Elomar Figueira Melo. Então, foi uma experiência fantástica, fantástica de verdade. Então, Andresa, veja que conhecer a obra, conhecer as fontes que alicerçam, no caso você cita as poesias para fazer um trabalho com os estudantes, é também conhecer um pouco do lugar de fala desse sujeito, né? Uma história, sobretudo, que se faz cultural quando você vai buscar um poeta que denomina uma instituição escolar. A gente consegue perceber alguns poetas de reconhecimento nacional, né? Como, por exemplo, Castro Alves, presente em praças e instituições, mas é mais difícil a gente encontrar um poeta local, né, fazendo essa referência para uma instituição escolar. E dentro desse processo, a contextualização é muito importante, quando você, por exemplo, diz que foi estudar a obra dele, porque ela nos dá a possibilidade de afastarmos alguns anacronismos que podem acontecer. E dentro do próprio trabalho metodológico que você fez de análise, a gente precisa sempre chamar atenção para os lugares de fala desses sujeitos, né? A partir das discussões temáticas, das discussões que são colocadas de história, de cultura e de outros temas que são colocados, né? E os recursos didáticos que você certamente deve ter utilizado para favorecer esse encontro com o estudante, seja o próprio nome que foi se utilizado para ser colocado para uma análise, né, enquanto procedimento metodológico, e que, ao final, você deve ter feito uma avaliação de como eles começaram a perceber ou enxergar mais a instituição, né, a instituição que estava sendo analisada, o sujeito histórico, e o próprio trabalho de professora de ensino de história, né, através de uma atividade que pode ter sido na aula, pode ter sido em casa, ou com outras sugestões de leitura que você pode ter feito, né? E dentro dessas colocações, algumas referências eu também trago para vocês, como, por exemplo, que eu utilizei o planejamento docente na aula de História, da professora Cris Azevedo, o ensino de História Local, da professora Vilma de Lourdes, a Base Nacional Comum Curricular, ensino de História e Consciência Histórica do professor Luiz Fernando Serri, as documentações que nós citamos aqui, que depois serão disponibilizadas para quem quiser também fazer a utilização. Eu também cito uma obra que nós temos publicada pela editora Ideia em formato de e-book para uma compreensão de história local, que chama-se Coreografia e Produção Espaço Identitária do Rio Grande do Norte, né? O recurso linguístico da coreografia, desse estilo de produção de escrita, em que a história e a geografia se encontram, foi muito utilizado na história do Rio Grande do Norte, no início do século XX, por muitos dos membros do Instituto Histórico e Geográfico do Estado do Rio Grande do Norte, para construir uma história e uma identidade, exemplo do que foi feito no século XIX com o IHGB, né, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Então, aqui eu encontro o meu orientador de mestrado e a minha orientadora de doutorado, e nós trazemos essa discussão que eu fiz na minha dissertação, né, no programa de pós-graduação em História e Espaços na UFRN. Então, dentro dessas discussões, eu gostaria de abrir, né, para vocês, para outras pessoas que queiram se colocar, que queiram trazer algumas experiências, que queiram se colocar no sentido do que nós apresentamos no minicurso. Só gostaria também de já deixar uma observação, que isso é apenas um grão de areia no meio de uma imensidão de discussões que a gente pode fazer, que a gente pode abordar dentro de cada uma das realidades, mas que esse grão de areia está aos nossos olhos, que ele precisa se fazer presente e se fazer grande pela importância que tem. Então, gente, agora fica aberto para os comentários, para os diálogos que a gente possa fazer com vocês, agora nesse momento. Quem quiser se inscrever, por favor, se coloque, se inscreva e faça o uso da palavra para podermos compartilhar outras experiências, por favor.
Temos agora aqui Renato. Renato é estudante também aqui do curso de História de licenciatura aqui na UFOB. Pode falar, Renato. Tem alguém inscrito antes? Não, era eu mesmo, professor. Eu fui o primeiro. Então, né, o meu comentário, né, a questão do minicurso foi muito bom, né? Essa questão da toponímia, né, principalmente aqui na nossa região oeste, né? É que eu estou morando em Barreiras, como o professor antes falou, né? Eu estudo aqui na UFOB, no curso de História, mas minha cidade de origem é a 140 quilômetros daqui de Barreiras, né? Chamada Correntina. E a cidade, né, como o professor falou, né, teve essa ressignificação do nome, né? Porque o antigo nome da cidade era Freguesia de Nossa Senhora da Glória do Rio das Éguas. Depois, em 1891, com um decreto lá do governador da Bahia, mudou para Correntina, né? E a gente vê aqui na região isso, né? Muitas das cidades tinham o nome do padroeiro, né? Do santo da devoção, como em Correntina era Nossa Senhora da Glória, em Santa Maria da Vitória, Nossa Senhora das Vitórias, aqui em Barreiras, São João das Barreiras, não, é São José das Barreiras. E teve essa mudança, né? Interessante que aqui na nossa região também teve fatores políticos, mudaram o nome de localidades, né? Um exemplo forte é a cidade aqui próxima, o antigo distrito de Barreiras, que hoje chama Luiz Eduardo Magalhães, que é em homenagem ao deputado Luiz Eduardo Magalhães, já falecido, filho também do senador Antônio Carlos Magalhães, também que já é falecido, né? Interessante que o nome da cidade, antes de mudar, lá se chamava Mimoso do Oeste. Por quê? Porque lá a cidade, como é que fala? O povoado surgiu por causa de um posto de gasolina chamado Mimoso, né? Aí você vê fatores políticos também nessa ressignificação das toponímias, né? O lugar que chamava Mimoso, para emancipar, mudaram o nome de Luiz Eduardo, porque senão, como naquele tempo, Antônio Carlos Magalhães tinha uma influência grande, tanto no Brasil como na Bahia, mudaram o nome, porque senão não ia emancipar, e até hoje ia ser distrito de Barreiras, né? Interessante, também aqui na cidade de Barreiras também tem um lugar também que tem o nome do Luiz Eduardo, que é a rodoviária, né? Também vemos aí a questão da influência política na ressignificação dos nomes de logradores e de cidades, né? E eu acho que como todos, sejam estudantes, professores, ou até mesmo pessoas que têm curiosidade de estudar história, tem que ir a fundo, né? Ver essa questão do significado das localidades, principalmente no lugar onde nós moramos, na cidade, seja no nosso bairro, né? Essa questão de buscar as origens, né? Muitas vezes, como foi abordado aí, ninguém sabe, né? Há um nome de um logrador, o nome do logrador, quem foi aquela pessoa, né? Talvez é uma pessoa até próxima do contexto local, mas a pessoa não sabe, né? Por isso a importância do ensino de história, abordar a história local, mas, claro, como foi abordado aí, fazendo uma ponte, como até a Rafaela colocou, né, a questão das grandes navegações e o Rio Grande, né, fazer uma ponte entre a história local e a história de uma forma geral, né? No mais, eu gostei muito bem, parabéns ao professor Anderson e a todos aí que organizaram esse minicurso. Renato, obrigado. A gente também vamos aqui observar com quem a gente consegue abrir. As discussões que você sabe, a gente faz aqui na região. Né? Nós temos, por exemplo, um município aqui, gente, denominado Vanderlei, e temos um outro chamado Barão de Cotegipe. A referência é a João Maurício Vanderlei, que foi um dos 2 senadores que foram contra, por exemplo, a abolição da escravidão no Brasil. Né? A abolição de uma escravidão no Brasil, que em 1884 nós já tínhamos municípios que não tinham mais escravos, como, por exemplo, Fortaleza e Mossoró, no Rio Grande do Norte, 4 anos antes. São histórias
do local, que precisam ser problematizadas e que precisam, muitas vezes, serem desconstruídas no sentido de nós podermos desmonumentalizar uma memória, desmonumentalizar uma toponímia, uma história que se fez oficial a partir desses heróis, né? Então, Renato, por exemplo, fez a citação do município de Luiz Eduardo Magalhães, em uma referência ao filho de Antônio Carlos Magalhães, que foi governador da Bahia, de uma organização familiar muito presente na história política do estado da Bahia, e que se fez presente, por exemplo, agora no ano 2000. É um município que só tem 20 anos, Luiz Eduardo Magalhães, né? Então, eu gostaria de saber quem mais tem contribuições a fazer. Eu acho que tem José Teles, está pedindo para fazer um questionamento. José Teles Fagundes, por favor, José Teles. Tem alguém antes? Bom dia, professor. Eu sou aluno aqui do curso de História de Licenciatura da FRN. E uma curiosidade que eu tenho, aproveitando que o senhor vem aí da Bahia, que com relação a uma data que já foi um marco representativo na Bahia e, com o passar do tempo, tem sido substituído as homenagens feitas, né, por outras figuras. E eu queria até, assim, a título de curiosidade mesmo, saber a opinião do senhor sobre isso, que é o 2 de julho, né? O aeroporto de Salvador já teve esse nome, e eu acho que mudou de nome agora, né? E é uma data muito significativa na história do Brasil e especialmente na história da Bahia, né? E vem sendo, eu não sei se esquecido ou substituído, o porquê desse acontecimento e se isso tem a ver com essa questão da história local, de uma espécie de mudança de narrativa em relação à data da história local. José Teles, o seu questionamento é muito pertinente. Os estudantes que são naturais aqui da Bahia, eles vivenciam muito essa discussão. A gente não tem como dizer que não é da história local, porque é uma discussão que tem uma importância muito grande para a história local, num diálogo com a história nacional, e que a gente precisa entender que, pelo menos, aqui ainda na Bahia, sobretudo, muitos aqui, por exemplo, alguns estudantes são do litoral, pelo menos no espaço, nas espacialidades do litoral baiano, mas para o lado do recôncavo, ainda é muito celebrada o 2 de julho enquanto a independência da Bahia, né? Uma independência num espaço local, mas dialogando com o espaço nacional, onde, por exemplo, o caboclo, os negros aparecem para a história local enquanto importantes, igualmente a qualquer um outro sujeito que estaria para uma independência ou uma emancipação. O 2 de julho aqui é feriado também, é comemorado e é celebrado para todo o estado, em alguns lugares mais e outros menos. Existem cortejos, como, por exemplo, os localizados, como eu falei, no litoral, né, mas onde aconteceu realmente o processo histórico de independência da Bahia para o 2 de julho. E dentro dessas discussões, nós temos de chamar a atenção que a propositura de uma independência feita pelo povo e feita no espaço local, por negros, por índios, por trabalhadores, ela também precisa ser salvaguarda e precisa também ser colocada novamente, como você vem dizendo, para que o esquecimento dessas histórias e desses lugares de independência e de qualquer uma outra temática feita pelo povo tenha o seu lugar comemorado, né? Edmílio está colocando aqui em Pernambuco, é o dia 6 de março, né? Também em referência à própria, acredito, a Confederação do Equador, talvez. Mas, dentro desse processo de discussão, os nossos agradecimentos também se fazem por vocês estarem fazendo a identificação com as histórias dos lugares de vocês. Quando o José Teles fala, você está aí na Bahia, eu estou aqui na Bahia há 2 anos e alguns meses, né, quando eu fui aprovado no concurso, mas eu estou na Bahia, mas eu estou no Rio Grande do Norte, eu estou no Seridó, eu estou em Acari, eu estou nos municípios que eu lecionei, né, aí no Rio Grande do Norte, eu lecionei em Acari, lecionei em Caicó, lecionei em Parnamirim, em Areis, vi até Jufrã aqui presente na sala,
que eu conheço, professor do município de Areis. Vi também alguns colegas de outros municípios, como, por exemplo, Monte Alegre, Natal. Eu também fiz um percurso da educação básica, tanto nas escolas de municípios quanto de estado. Então, isso faz com que a gente também consiga se aproximar das realidades dos professores, muitas vezes, dentro das problemáticas que existem, como, por exemplo, ao acesso, a Edmile está colocando, a Revolução Pernambucana, é isso mesmo. Por exemplo, ao acesso à história que a gente ainda não tem, e para qualquer uma outra área de conhecimento, num debate interdisciplinar, quando muitas vezes ainda é negado o próprio período para o planejamento que poderia estar sendo utilizado para o desenvolvimento de pesquisas e análise dos nossos lugares de fala. Eu gostaria de saber se temos mais algumas colocações, se quem mais gostaria de falar, gostaria de se colocar, de trazer uma contribuição, né, por favor. E gostaria também de fazer o agradecimento a todos vocês que estiveram aqui presentes, não só para trazer as discussões e as realidades de vocês, históricas, que vocês trazem, do saber fazer, do métier, como a professora Olívia colocou, mas também das discussões que vocês se colocam para o reconhecimento da história e da memória da educação, não só do Rio Grande do Norte. Hoje nós temos um colóquio de História e Memória da Educação que se faz internacional. Ontem a professora Olívia apresentando os números, e em outras mesas a gente tendo os relatos de presença de diversos lugares do Brasil, mostram que, apesar das dificuldades, as relações que nós podemos tecer com a memória e com a história, elas podem muito bem ir a qualquer lugar e retornar para o nosso lugar. Hoje a gente se encontra no colóquio de História e Memória da Educação. A gente se encontra com as pessoas que fizeram a organização do evento. A gente se encontra, por exemplo, com o Laboratório de História e Memória da Educação do Rio Grande do Norte, o LAMED, de forma virtual. A gente se encontra com as histórias locais de pessoas que não chegaram nas universidades, mas também com outros que chegaram através das documentações. Edmile, esse grupo de pesquisa será organizado, mas ele será aberto para as discussões. Nós vamos ter uma discussão mais próxima, dentro do contexto local da universidade, mas também vamos ter um grupo para fazer uma discussão mais de nível nacional, porque é uma discussão muito atual, uma discussão aberta, tendo em vista que a maior parte dos municípios está se elaborando, está se organizando para os seus currículos. Alguns vão seguir os próprios currículos estaduais, mas vários municípios querem se colocar com as suas histórias, com as suas geografias, com as suas linguagens, com as suas artes, né, nos currículos, e dentro desse processo a gente precisa dialogar, porque há encontros que precisam ser pertinentes, não só para a história do lugar, mas na história da constituição do próprio fazer profissional de cada um, né? Então, eu faço essa discussão ampliada no momento, e o convite para todos que queiram, se coloquem aqui, que a gente localiza o e-mail, e a gente faz o convite, se coloquem o interesse no nosso chat, e aproveito para fazer... Anderson, eu posso fazer uma sugestão? Pode. Ao final, eu passo para você toda a listagem dos que assinaram a lista de presença com os e-mails, aí você pode mandar a chamada por e-mail para todos. Entendi. Né? Mas fica mais amplo. E agora é o momento também de fazer uma discussão dos nossos lugares para a gente poder fazer o nosso encerramento, se não tiver mais ninguém para fazer as colocações, no sentido de fazer o agradecimento do nosso lugar da história, do nosso lugar de constituição, né? Como eu disse no início, hoje eu me encontrei com várias pessoas dos meus itinerários, né, da minha constituição, desde a escola, enquanto estudante, enquanto professor de história, enquanto graduando na própria universidade, né, enquanto profissional que precisei retornar à universidade para dar continuidade à minha formação, e todos nós, isso pensando dentro de cada realidade, cada um se encontra nesses itinerários também. E é muito bom a gente poder encontrar estudantes que passaram por nós no ensino fundamental e estão na universidade, né? Tem uma estudante que está aqui colaborando com a organização do evento, ela fez aulas de história comigo, Gabriela, é estudante do curso de pedagogia, concluinte do curso de pedagogia. Ela fez trabalho comigo de história local, não sei se ela lembra, mas se ela quiser falar para a gente encerrar.
A gente fez um trabalho de história local, trabalhando com maquetes que pudessem reproduzir espacialidades do município de Parnamirim. Eu acredito que isso foi, ela estava no 7º ano. E Lembro, sim. você lembra, né? Lembro. Você foi uma das pessoas que me influenciou a seguir essa área. Que bom, que bom. Eu acredito também que você lembra que você ganhou a Olimpíada de História que eu fiz na escola, né? Lembro. Tem uma medalha até hoje guardada. Pois é, no 9º ano. Eu lembro que você procurou fazer a gente entender bastante sobre a história da nossa cidade, que a gente não fazia a mínima ideia. E a gente já estava no 7º ano, 8º ano, não lembro mais, e a gente não fazia a mínima ideia da história da nossa própria cidade. E a gente fez até um percurso histórico, o Parnamirim. Sim, sim. Lembro. Foi muito interessante. Que bom que essas memórias fazem parte do seu itinerário, que você já chega no mundo acadêmico, e que a gente consegue começar muito cedo e inserir um pensamento de pesquisa no estudante. Por exemplo, você e sua turma e as outras turmas da escola eram incentivadas nas nossas aulas de história a começarem a pesquisar, né? A pesquisar, mesmo sendo por um olhar de um estudante de ensino fundamental, e a entender a sua própria história. E nós também dialogávamos, não só com o ensino com a pesquisa, eu acredito que você se lembra, com a extensão, quando a gente fazia a organização dos eventos na escola para apresentar as produções de vocês para a instituição, né? Então, veja, esse diálogo entre ensino, pesquisa e extensão pode muito bem ser desenvolvido nas instituições escolares desde muito cedo. Isso é muito gratificante. E poder ter percorrido o chão da escola do ensino público, né, de municípios e de escolas estaduais também, do Rio Grande do Norte, me faz reconhecer que eu não posso esquecer o meu lugar, não posso me esquecer a minha formação, de onde eu venho, e, sobretudo, eu não posso esquecer que nós precisamos continuar fazendo com que mais pessoas conheçam as suas próprias histórias e se sintam sujeitos históricos, né? Então, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, gostaria também de que você, Gabriela e Olívia, que nos colaboraram hoje com a organização, pudessem também fazer uma fala final e dizer que é sempre importante o nosso lugar. O nosso lugar, muitas vezes, pode não ser reconhecido, pode não ser valorizado, mas eu acredito que a nossa história sempre é mais importante do que as outras histórias, né? Se a gente for um pouquinho bairrista, para o sentido do reconhecimento das nossas histórias. E obrigado, gente. É sempre gratificante poder voltar ao Rio Grande do Norte, mesmo de forma virtual.